Aqui a sua pergunta é sobre essa mente inquieta. Quando você pergunta como lidar com a mente, minha mente é inquieta. O que eu posso fazer? Observe sua pergunta. A sua pergunta é: o que eu posso fazer? O elemento presente na pergunta, que quer fazer alguma coisa, que quer lidar com a mente. Quem é esse elemento? A sua resposta é muito simples. A sua resposta é: sou eu? Essa é a sua resposta. No entanto, a pergunta volta para você. Já uma outra pergunta: quem é você? O que na realidade estamos diante da mesma pergunta, formulada de uma forma diferente. O fato é que qualquer resposta que você tenha será uma resposta que estará vindo também da mente. Da mesma mente inquieta que você diz que tem. A presença do eu, desse você, não se separa da mente. A presença da mente é a presença de uma forma comum de inquietude mental, de pensamentos inquietos. É assim que nós funcionamos. É assim que o eu está estabelecido, que a pessoa se mostra, que o ego se vê presente. Esse sentimento, pensamento de ser alguém é a mente inquieta. Isso é típico de um modelo de mente humana condicionada, presa a um modelo de expressão. Compreender a natureza da mente é investigar a natureza do eu. A investigação da natureza do eu lhe mostra o modelo de consciência que nós temos, que é o modelo de consciência que nós conhecemos. Isso nos dá a verdade sobre quem nós somos, naquilo que nós acreditamos ser, na pessoa que acreditamos ser. Um trabalho direto de investigação da verdade sobre nós mesmos irá nos mostrar que a verdade sobre você é aquilo que o pensamento tem formulado sobre quem você é. Isso está dentro do modelo ou do padrão de mente inquieta, de desassossego psicológico, de desordem mental, que envolve todo tipo de problemas, de desordem, conflito e contradições diversas dentro de cada um de nós. Quando aprendemos a olhar para aquilo que somos, quando descobrimos a importância de estudar a nós mesmos, começamos a nos tornar cientes do modelo programado de ser alguém. Assim, esta mente inquieta, ela é vista como sendo o próprio programa que está rodando em cada um de nós. Aprender sobre o autoconhecimento é aquilo que temos de mais fundamental na vida. Porque é perceber isso de uma forma direta. Ninguém pode, no seu lugar, ser um especialista
sobre como você funciona, a não ser você mesmo. Você não pode delegar isso para alguém. Os livros de psicologia, os terapeutas, os especialistas, eles não podem nos dar essa visão em nosso lugar. Você precisa tomar ciência de si mesmo, compreendendo a si próprio. O pensamento em você, ele está se movendo de uma forma inquieta, ansiosa, preocupada, aflitiva. O pensamento em nós está funcionando de uma forma negativa, acelerada, possessiva, controladora, gerando todo tipo de conflito interno, de desordem emocional, de sofrimento psíquico. Descobrir o que é olhar para si mesmo, é tomar ciência de toda a desordem presente. É que, em geral, nem sempre nos sentimos assim. Existem alguns momentos em que você se sente muito bem, mas observe e olhe de perto isso. Quando é que você se sente bem? O que é que está por detrás desse se sentir bem em alguns momentos? Quando coisas boas acontecem para você, nesse momento a mente relaxa de suas tensões rotineiras. Ela como que esquece de si mesma, do seu velho movimento de rotina, de inquietude mental, de mente inquieta. Quando ela relaxa, porque algo bom aconteceu para você, para ela, não há uma separação entre você e a mente. É isso que a gente precisa compreender também. Neste momento, você relaxa, porque a mente relaxa. Então você, ali, naquele instante, você é feliz. Mas no momento seguinte, lá está você novamente, pensando, sentindo, interagindo com esses estados internos e com o que acontece externamente, se vendo como um elemento separado para controlar, para encontrar de novo aquela paz novamente, aquela felicidade novamente, aquele amor novamente. Assim, o que nós conhecemos por paz, felicidade, amor, são momentos onde o sentido do estresse, da tensão, desta agitação interna tão comum, não está mais presente. E assim vivemos constantemente nesta busca, nesta ânsia por mais, no próprio modelo do desejo, para obter, para alcançar, para encontrar alguma coisa, que na verdade não sabemos o que é. No entanto, descobrir a verdade sobre si mesmo é ir além da mente, desta mente inquieta. É ir além desta dualidade, que são os momentos de tranquilidade e intranquilidade, de prazer e de dor, de alegria e sofrimento. É assim que estamos vivendo na mente, nesta mente humana, nesta mente inquieta. Aqui nós estamos lhe convidando para um encontro com a verdade, o encontro com o divino,
o encontro com Deus. Talvez a sua pergunta seja como encontrar Deus. Lidar com a mente inquieta e se livrar dela é algo muito superficial. A ideia de se livrar de uma mente inquieta, ela fica num nível muito superficial quando a busca é a busca de um resultado imediato para uma condição de crise. Mas nós não temos só a crise da mente inquieta. Nós temos a ansiedade, a depressão, a angústia, a desordem emocional, as diversas formas de medo. A não ser que você compreenda que esta mente inquieta inclui tudo isso, a mera ideia de uma mente inquieta, porque está agitada com pensamentos, não resolve. Nós precisamos ir além do sofrimento. Sim, além desta mente inquieta, com tudo que ela representa. Precisamos ir além da mente. Precisamos descobrir a verdade sobre este eu. Porque, como colocamos agora há pouco, não há qualquer separação entre a mente, você, entre este eu e a mente. Este eu, a mente e a inquietude. Essas diversas formas de sofrimentos psíquicos, de sofrimentos psicológicos e a presença do eu e a presença da mente. Como podemos nos aproximar desta realidade do divino? Como encontrar a realidade de Deus? Indo além do eu, além do ego e, portanto, além da mente. Essa é a resposta real para a questão da mente inquieta. Você, em sua natureza essencial, a verdade do seu ser, é algo além da mente, além da consciência, como reconhecemos presente em nós. Nós temos diversas internas impressões sobre a vida, sobre as situações, sobre o mundo, sobre nós mesmos, sobre o outro. Essas impressões são impressões, quer tenhamos ciência delas, ou quer elas estejam de uma forma mais oculta, camuflada em nós, aquilo que as pessoas chamam de mente inconsciente. A presença dessas impressões nesta mente inconsciente, ou nesta mente consciente, ou seja, na superfície, na periferia desta mente em nós, aqui nos deparamos com uma condição psicológica de memória, de história mental, o que abaliza a ilusão de uma identidade presente, que é a pessoa que você acredita ser. Aqui estamos com você investigando a verdade sobre isso e constatando de uma forma direta, neste aprender sobre nós mesmos, neste aprender sobre o autoconhecimento, que estamos diante de uma ficção. É a presença da imaginação que sustenta, pelo pensamento, essas impressões a nível inconsciente e a nível consciente. O rompimento com o modelo do pensamento que nós conhecemos, pensamento com o qual estamos convivendo já há milênios, é algo comum a todos. Está presente em nós. A liberdade para romper com isso é a finalização da mente, da consciência,
desta qualidade de cérebro que nós conhecemos para algo novo. Esse algo novo se revela quando descobrimos o que é investigar, perceber, ficar ciente de todo esse processo, que é o processo da mente, que é o processo do eu em cada um de nós. Estamos lhe convidando para uma atenção sobre suas reações, que você não tem. Quando você responde algo para alguém, não toma ciência das respostas quando elas aparecem. O seu modelo de responder a pressões externas no mundo e internas é o modelo a partir do passado. Esse passado são reflexos destas reações de memória que você traz nesta mente, neste centro de memória. Nós estamos constantemente respondendo sem a ciência da reação, sem a ciência de que a resposta está vindo do passado. Quando alguém lhe elogia, sua primeira reação é de comprazimento, é de prazer, é de satisfação. Então, psicologicamente, internamente, o pensamento que você tem sobre quem você é, neste instante, está recebendo aprovação, elogios, aplausos. Essa imagem que você tem sobre você, neste instante, ela é uma imagem que enche como um balão, recebendo o elogio. Essa qualidade de resposta que temos para elogios, aplausos, reconhecimentos, são respostas reativas que vêm do passado, que vêm desta imagem que o pensamento construiu em cada um de nós sobre quem nós somos, sobre o que nós merecemos. Nós estamos constantemente envolvidos nesta ficção, nesta imaginação, de que, de fato, esta pessoa é real, se sentindo feliz. No entanto, quando ela é criticada, ou com palavras ela é ferida, ela se vê ofendida, magoada, entristecida ou com raiva. Essa qualidade de resposta que temos para momentos como estes são respostas reativas do passado. Assim, estamos sempre sendo vitimados por aquilo que o outro diz, sente ou pensa sobre nós. Repare, vamos olhar de perto isso, vamos corrigir isso. Estamos, na verdade, sempre sendo vitimados por aquilo que o pensamento em nós produz, com base em uma ficção, em uma imaginação que nós construímos sobre quem nós somos e sobre o que nós merecemos. Não é o outro, não é ele ou ela que nos faz infeliz ou feliz. É a ilusão de alguém aqui presente, se sentindo feliz ou infeliz. Nesta dependência
nesta resposta inadequada para o momento presente. Esta resposta inadequada é a resposta da reação. Estamos juntos? Será que podemos nos livrar desta autoimagem e, portanto, do ego? Essa é a beleza do encontro com o momento presente sem esta reação. É por isso que estamos lhe convidando a observar suas reações, a ficar cônscio, ciente de como você funciona na relação com o outro, na relação consigo mesmo, na relação com a vida. Esta presença de ciência é a verdade da meditação. Veja, a meditação, o que é? O que é meditação? Acabamos de colocar para você. É a ciência do momento se revelando. Quando há o olhar em que o sentido do eu, do ego, no velho modelo de reação, não interfere. Então, se você recebe uma crítica ou um elogio, se não há essa resposta de reação de memória e, portanto, do passado, o sentido do eu não entra. Não há alguém aí, não há esta autoimagem aí para ser tocada por prazer ou dor. Assim, temos a liberdade de lidar com o momento presente sem a reação do passado, sem o ego. Assim, a verdade da meditação requer a presença desse olhar novo, requer a presença deste aprender sobre nós mesmos. Não é se assentar em um lugar, cruzar as pernas, fechar os olhos, repetir um mantra, ou visualizar na mente um globo azul, respirar de uma certa forma ou algo do tipo. Aqui estamos com você, lhe apresentando, lhe mostrando o que é a ciência da verdade sobre o autoconhecimento. A real base para a meditação de uma forma vivencial. A meditação na prática é no dia a dia. Você está dirigindo o seu carro e se depara com o trânsito pesado, o sinal fechado. Você está dirigindo o seu carro e se depara com um pensamento surgindo dentro da sua cabeça, lembrando algo que aconteceu. Então surge uma sensação, um sentimento, ali dirigindo o seu carro. Tomar ciência de suas reações a cada instante, a cada momento, momento a momento, é a real aproximação do autoconhecimento. Portanto, a verdade da meditação é no viver, é na prática, é aqui e agora, neste instante, se revelando. A presença da meditação revela a realidade divina, a realidade de Deus. Porque então a mente se aquieta. Veja, não há mais este modelo de mente inquieta. Quando o cérebro, nesta atenção, algo nele acontece. Quando a mente se torna ciente do seu próprio movimento, em razão da presença desta atenção, algo novo surge. Então, a mente
se aquieta, o cérebro silencia, um espaço se faz presente, um espaço livre da mente egóica, desta mente inquieta, livre deste eu, deste mim, deste você. Assim nos deparamos com a realidade da vida, a realidade deste momento, a realidade de Deus. Assumir uma qualidade de vida livre do ego é assumir a verdade de que não há qualquer separação entre a vida, você e Deus. Não há mais o sentido de uma identidade egóica, da presença do eu, desta mente inquieta, desse velho modelo de pensamento que está sempre reagindo. Seu contato com a vida requer uma resposta nova, uma resposta livre deste sentido egóico, livre desta autoimagem. É quando ninguém mais neste mundo, coisa alguma neste mundo, pode roubar esse espaço. Ou seja, colocando de outra forma, pode ser fator de estresse, ansiedade, medo, raiva, prazer ou dor. Em seu natural estado de ser, neste despertar divino, neste florescer de Deus, neste encontro com Deus, observe, acabamos de ter a resposta para a pergunta: como encontrar Deus? Observe que o futuro não entrou aqui. Nenhum trabalho feito por alguém aconteceu aqui. Não houve uma distância sendo percorrida. Não existiu um alvo sendo alcançado. A realidade de Deus não está no futuro. A realidade de Deus está presente, se revelando, como sendo a natureza deste ser. Portanto, a verdade da meditação, a ciência da meditação, consiste neste encontro com a verdade, neste encontro com a vida. Esse encontro é a constatação do momento, quando não há mais a ilusão desta autoimagem. Para se preencher, para se ver nesta autoestima criada por uma imagem de alta importância, nesta ego-identidade. É a liberdade de viver sem esta baixa autoestima, de ser alguém com uma imagem de depreciação de si mesmo. O rompimento com a ilusão é o fim para toda esta condição interna de ilusória identidade, de mente egóica, de mente inquieta. Para esta vida divina, para esta vida real, para esta vida em Deus. Estamos aqui com você em encontros online nos finais de semana, trabalhando. São 2 dias. Eu quero deixar aqui um convite para você. Sábado e domingo. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos os nossos encontros presenciais e também retiros.
Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica com um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Se conhecer é se aproximar da meditação. Olhar para aquilo que se passa dentro de você é autoconhecimento. Então, a verdade desse autoconhecimento lhe aproxima da meditação. E a meditação é se tornar ciente desse espaço, do que representa esse intervalo entre um pensamento e outro, entre um sentimento e outro.